Aos irmãos da classe, graça e paz. Nós estamos iniciando hoje o nosso trimestre, mas antes eu gostaria de estar colocando diante de cada um dos nossos irmãos da igreja a vida daqueles que estão passando por lutas, necessidades, aqueles que estão vivendo um tempo de luto, que o Senhor esteja consolando corações, sustentando, fortalecendo e que nós possamos estar juntos colocando diante de Deus cada um desses irmãos, cada família, orando ao Senhor para que dê o consolo, dê a segurança, dê o cuidado sobre cada um. E nós estamos hoje também iniciando o nosso trimestre, a primeira lição que fala sobre Deus é único e eterno, baseado em Êxodo no capítulo 15, no Salmo 86 e em Provérbios capítulo 8. E tem como texto áureo Êxodo 15, 2. O que nós vamos considerar nessa lição? Alguns pontos importantes. O primeiro deles sobre o louvor a Deus. Né? No capítulo 15, versos de 1 a 6, mostra que nós temos que exaltar o verdadeiro e único Deus. Moisés, ele exalta a Deus que o salvou juntamente com o seu povo. A alegria de Israel era decorrente do grande livramento e da destruição avassaladora de seus algozes inimigos. A exaltação de Moisés responde a 3 perguntas básicas a respeito do louvor ao Deus único e verdadeiro. São elas: a quem cantarei louvores? Por que cantarei louvores e como cantarei louvores? Então nós temos 3 situações e 3 questões aí. A quem, por quê e como. A quem cantarei louvores? Nós vemos que em dias de culto ao ego, de insana busca pela autopromoção, o Cântico de Moisés destaca quem é o sujeito do seu louvor e exaltação, a saber, o Deus que triunfou gloriosamente contra os algozes inimigos do seu povo. O Senhor é o centro do louvor e da exaltação no culto. Isso deve ficar bem claro no coração e na mente, mas isso não significa que é apenas no culto, é também no dia a dia, na nossa vida diária, nas nossas decisões diárias, nas nossas necessidades diárias. Então, esse é a quem? Ao nosso Deus Todo-Poderoso, único. Por que cantarei louvores? Os motivos que existem para cantar louvores ao Senhor são incontáveis. Nesse cântico de Moisés são destacados como paradigma para louvarmos a Ele várias situações. Primeiro, um Deus que triunfa gloriosamente. Ele age maravilhosamente pelo seu povo, conforme o verso 1. Segundo, um Deus que é força motriz e a razão do nosso viver, no verso 2. Terceiro, Deus de seus pais. Ele traz uma relação com o passado, o valor do passado na nossa relação com Deus. O verso 2 ainda, que a sua história se confunde com a história do seu povo. Um outro aspecto é um Deus de guerra, que luta nossas batalhas e vence por nós. O verso 3 ainda diz o Deus que tem um nome acima de todo nome, que os tradutores preferiram traduzir por Senhor, mas que está além de qualquer definição ou explicação. Mas como nós cantaremos louvores a esse Deus? O cântico nos ensina sobre as descrições das ações do Senhor na vida do seu povo, o que tem feito pelos os detalhes como triunfou sobre o inimigo, que aparentemente eram invencíveis. Conforme diz Êxodo 15, 5, desceram às profundezas como pedra. Muitas vezes somos generalistas em nossa gratidão, mas é importante declarar especificamente os grandes feitos do Senhor e suas maravilhas. Lembrar que Ele é Deus Todo-Poderoso. Então nós vemos aqui um primeiro aspecto nesse capítulo 15, sobre a exaltação, o cantar louvores no nosso Deus. E nós não podemos nos esquecer disso no nosso dia a dia, de estarmos cantando louvores ao nosso Deus, enaltecendo a sua grandeza, o seu amor e a sua fidelidade. Por quê? Porque Ele é um Deus singular, e um Deus singular tem que ser louvado. O verso
7 a 11 do capítulo 15 de Êxodo, ele traz aqui que apenas um Deus como nós tem atributos que fazem singular em poder, glória e santidade. Sua presença abate todo e qualquer poderoso como se fosse palha. Conforme diz o verso 7, o sopro de suas narinas separam as muitas águas do mar e as fazem coagular, como diz o verso 8. Nossa versão traduz como coalhar, a ação que antecede, acontece com o leite para fazer coalhada e queijo, bem comum no Nordeste. Muitas vezes nos sentimos na situação de Israel. Se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. O inimigo mais forte e cheio de recursos ávidos para destruí-los. O Deus singular age de maneira singular para livrar seu povo. As perguntas retóricas no verso 11 nos levam a uma profunda reflexão de uma grande verdade insofismável que culmina no reconhecimento e, por fim, no eterno louvor. Por isso, nós temos diante de nós a supremacia do Deus único sobre todos os povos. A supremacia do Deus de Israel único é evidenciada sobre a natureza das nações, os reis poderosos exercem em favor de seu povo, que por amor a Deus. Então, como que nós consideramos isso? No capítulo 15 ainda de Êxodo, 12 a 19, nós temos aí alguns aspectos interessantes. Primeiro, o verso 3 destaca que ele guiou o povo. No verso 16 diz que ele adquiriu. No 17 ele plantou. Ainda no 17 ele estabeleceu de uma vez para sempre. No 19 ele cuidou. Enquanto os inimigos são sepultados pelo mar, o texto ressalta, mas os israelitas passaram em terra seca pelo meio do mar. A maneira de trazer segurança em meio ao caos o faz singular em seu cuidado para com os seus. E somente o Senhor é solícito para com as necessidades do seu povo, conforme destacado no Salmo 86. Nós vemos ali, as adversidades são situações de todo mortal, somente o Deus eterno não enfrenta nenhum tipo de contratempo. Davi era, mesmo sendo rei, guerreiro, poeta, líder, carismático e possuía excelentes guerreiros à sua disposição, fazia questão de enfatizar suas limitações, sua total dependência de Deus. O Salmo 86, ele mostra as ações de um Deus singular, sempre solícito para com todos. Vejamos algumas circunstâncias que podemos destacar. Por exemplo, no verso 1, ele age indistintamente e se inclina e ouve os pobres e necessitados. No verso 2, ele age salvando, salva o servo que confia nele. No verso 3, se compadece, ele age com empatia, se compadece dos que clamam continuamente. No verso 4, ele age nos dando alegria, ele dá alegria ao coração dos que põem sua alma nele. No verso 5, ele age com misericórdia, pronto a perdoar, cheio de amor para com todos que o invocam. No verso 6 e 7, ele age com prontidão, escuta as orações e responde. No verso 8, ele age com singularidade, um Deus singular e de obra singular. No verso 8, ele age poderosamente. No verso 9, criou todas as nações. E no verso 10, ele age maravilhosamente, é grande e opera maravilhas. Suas ações maravilhosas refletem sua grandeza e natureza divina. Como é real cantarmos com todo o nosso coração, quão grande és tu. E uma vida singular para com um Deus singular é que nós devemos ter. Né? A singularidade desse Deus constrange a ter uma vida singular, agradando a Ele e não a nós mesmos. A natureza humana se deleita no pecado, a única maneira de vencê-la é submetê-la ao senhorio de Cristo. Davi, ele suplica a ação de Deus em sua vida para aprender com Ele a andar no seu caminho, na sua verdade, tendo um coração temente totalmente tomado pelo louvor a Deus, para que, independente da circunstância, pudesse glorificá-lo.
Então, essa deve ser a nossa oração, continuamente. O salmista diz que glorificará o Senhor, canta cheio de satisfação, pois seu Deus o socorre e consola. Teu amor para comigo é grande, diz o verso 13. Apenas esse amor singular nos trata de maneira sem igual. Mas tu, Senhor, é um Deus compassivo e benigno, paciente e grande em misericórdia e verdade, conforme o verso 15 de Salmo 86. E aí nós concluímos essa questão com a singularidade da sabedoria divina baseada em Provérbios 8, 22 a 31, que os irmãos podem considerar. Diz que o recurso do escritor visava emoldurar a sabedoria, dando ela toque de eufemismo, prosopopeia, enfatizando sua relevância no viver dos homens. A sabedoria divina de Deus é singular, pois ela não tem a ver com a cognição, intelecto ou academicismo. Um homem sem letra pode ser mais sábio do que um doutor acadêmico. Um jovem ser mais sábio que um ancião. Precisamos perceber que tal sabedoria de Deus, ela não está vinculada à meritocracia, QI, classe social, poder político ou econômico, mas unicamente no desfrutar de uma relação pessoal e constante com o único Deus verdadeiro. Ela faz toda a diferença entre os homens. Sua falta nos tem lançado em problemas. Por isso, se tiver falta de sabedoria, como diz Tiago 1,5, peça a Deus que Ele dá de uma forma especial. Então essa é a nossa lição. Um Deus único, um Deus todo-poderoso. Que possamos estar meditando nessas palavras e buscando fazer uma avaliação mais profunda, mais sincera na consideração dos textos ali. Os irmãos podem estar se aprofundando e talvez trazendo alguma questão, alguma situação que passou de lado e que podemos considerar. Quero agradecer a todos, agradecer pela vida de todos. Continuamos orando por todos para que Deus esteja consolando, sustentando e abençoando. Mas não só a classe, como a igreja como um todo, o ministério pastoral e assim por diante. Que Deus esteja abençoando a todos nessa semana, dando paz, dando um coração tranquilo, certo de que no controle, no nosso barco, está Jesus e Ele nos acolhe. É o que nós agradecemos em nome de Jesus. Amém.